Alô, queridos irmãos, aqui começa mais um programa, o seu, o meu, o nosso programa, Além de Deus, com o seu pastor Rogério. Estamos aqui nessa noite reunidos em nome de Jesus, para que com Ele podemos aprender a palavra e que Ele nesta noite possa nos suprir com a sua necessidade, o teu poder, e possa suprir cada um das nossas necessidades, que a esperança nossa seja o nosso Deus, que a nossa força venha do alto e que a nossa esperança sempre seja o nosso Senhor. Então que Deus possa te abençoar desde já, cada um de vocês. Então começa aqui mais um programa. Então a palavra se encontra em Miqueias, a partir do capítulo 7, versículo 7, que diz assim: porém olhei para o Senhor e esperei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Então, soberano Deus, Pai querido, Deus amado, que venha, Senhor, nessa noite, fazer, meu Pai, com que nós podemos compreender a Tua palavra, entender a Tua palavra. Amém? Então, aqui podemos ver essa palavra. Porém, olhei para o Senhor e esperei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Então, talvez você está passando por muita peleja, por muita perseguição. Talvez a pessoa que era para estar do seu lado, talvez está te perseguindo, não te entende, não te compreende. Mas se você esperar em Deus, Ele te salvará de toda a sua angústia, de todo o teu desespero, de toda a sua agonia. Porém, Ele é benevolente, Ele nos ampara, né? E Ele nos ouve quando nós estamos esperando nele. Então, quando eu espero, em Deus, com certeza Ele me ouvirá. Então, quando Ele vem a me ouvir, e Ele vem a me socorrer, porque Ele conhece as coisas antes que venham a acontecer. Deus já sabe. Então, o nosso Deus, Ele é um Deus que não foi criado e Ele já viesse a existir. Desde o princípio Ele já era Deus. Então, se Deus não puder fazer, mas ninguém vai fazer. Mas com certeza, se você esperar nele, Ele vai fazer. Porque Ele é o Deus da providência. É o Deus que nos dá força. Não importa a perseguição que temos sofrido, não importa se ninguém vem a nos socorrer, a nos ajudar, mas se nós viemos a esperar no Deus da nossa salvação, com certeza Ele vai nos ouvir. Então, muitos, só Deus pode socorrer, só Deus pode livrar, porque naquele que ele pensava que podia ajudar, virou as costas, não quis ajudar. Então, muitos nesta noite se encontram decepcionados por ter esperado naqueles que poderiam os dar algum asilo, que podia dar alguma ajuda, e na hora H viraram as costas, pessoas de confiança, Então, se você esperar no Deus, que pode nos salvar, com certeza toda luta, todo obstáculo, toda dificuldade irá passar, e você, meu irmão, você, minha irmã, irá vencer. Então, com fé podemos alcançar a nossa salvação, alcançar a nossa vitória, que Deus é quem nos dá, Ele é quem nos provém, que o amanhã
seja melhor do que o hoje. Então ninguém pode contemplar a grandeza de Deus, senão o próprio Deus. Então quando falo Deus da minha salvação, porque só Ele que pode socorrer, só Ele que pode nos ajudar, outra pessoa não pode nos ajudar. E muitos ficam com raiva, porque aquela pessoa que era para ajudar hoje, deve estar perseguindo, está falando mal, não quer ajudar a pessoa, e a pessoa muitas vezes não compreende, né, que é possível essas pessoas virar as costas para você, para que Deus possa te salvar, para que Ele possa prover na sua vida. Porque enquanto a gente tem alguém que pode nos socorrer, jamais a gente chegará aos pés de Jesus. E assim, meu irmão, e assim, minha irmã, Deus ele faz quando você olha somente para Ele, onde você busca a sua força nele, a sua esperança nele, então Ele te ouve, né? Quando você se entrega totalmente a Ele. Deus ele não trabalha na vida de ninguém porque a pessoa é perfeita, porque a pessoa é santa, porque a pessoa é certinha, não. Deus trabalha na vida daqueles que o buscam, daqueles que se entregam, daqueles que confiam nele para o salvar. Então se você, meu irmão, se você, minha irmã, nesta noite está aí desmotivado, está aí desesperado, aflito, né? Possa saber que Deus está te dando uma oportunidade nessa noite de receber a sua salvação. Não importa qual seja o seu problema, Deus, Ele é a solução. Ele que nos garante o sucesso, uma vida plena, né, sobre este universo. Então Deus não colocou ninguém aqui para viver amargurado, para viver derrotado, para ser condenado ao inferno, de maneira alguma. Deus nos colocou aqui com o propósito de comer do melhor, de aprender uns com os outros e de poder glorificar, a exaltar o nome dele, porque ele é bendito, porque ele é benigno. Para nós que nós podemos admirar a beleza dele, que nós podemos o louvar, que nós podemos o adorar, que nós podemos esperar a salvação nele, porque na verdade Deus é a última porta. Enquanto você encontra saída, enquanto você encontra escape, jamais você vai olhar para Deus. Mas quando tudo se fecha, você tem que olhar somente para Ele. Você tem que buscar o socorro nele. Você tem que buscar a sua esperança em Deus, né? Então, você vai ter que usar, na verdade, a sua esperança nele, para que ele possa te socorrer, ou seja, para que ele possa te salvar, né, da sua angústia, do seu desespero, do seu lamento, da sua doença, né? Não importa qual seja o problema que você tenha, mas você venha para que Deus possa te salvar. Então nessa noite nós convidamos vocês, queridos irmãos, que possa aproximar de Deus, né? E que você possa entregar a sua vida a Ele, né, para o Deus, né, da sua salvação, a salvação dos seus problemas, a salvação da sua dificuldade, aí além de mais, a salvação da sua própria alma é o Deus de Israel, né? Então esse é quem vai fazer. Então você vem, aproxima nele, você acredita nele, entrega os seus caminhos, entrega a sua amargura, entrega as suas dores a Ele, e Ele vai te socorrer. Então pessoal, quando a pessoa vem para Deus, quando você vem para Deus, você tem que crer, você tem que acreditar. Então os medos não podem te cercar. Por quê? Porque você entregou a sua vida para Deus. Então Deus é o Deus do impossível. Deus ele faz acontecer. Então você não vai ter mais medo dos seus adversários.
Você não vai viver mais uma vida oprimida mais. Você vai ter liberdade em Deus, porque você sabe que Ele pode todas as coisas. Tudo Deus pode fazer, tudo Deus pode prover. Então, quando você chega nesse patamar de se entregar, de lançar a sua mente nele, colocar Ele aqui como o seu Salvador, né? Esperei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Então, quando você coloca toda a sua fé, toda a sua esperança, todos os seus medos ali com Deus, você se lança, né, sem medo do amanhã, porque o amanhã pertence a Ele, né? Igual diz aqui na palavra Miqueias 4, a partir do versículo 12, que diz assim: não sabe os pensamentos do Senhor, e nem entende os planos. Então, a gente não sabe os pensamentos de Deus e nem entende os planos dele. Então, a gente não deve ter medo do amanhã quando nós entregamos a nossa vida para Ele, porque Ele conhece o amanhã, né? O amanhã pertence a Deus. Então, quando eu me lanço, quando eu me entrego, quando eu falo assim, eu vou esperar, eu vou olhar, né, na verdade, para o Deus, eu vou olhar e vou esperar no Deus da minha salvação, e Ele vai me ouvir. Então você vai descansar o seu coração, né? Você vai se entregar, você vai se lançar a Ele, e com certeza Ele vai, né, te dar o aval que você precisa para vencer todos os seus adversários, todos os seus opressores. Porque aquele que fala que você não é ninguém, que você não vai chegar em lugar nenhum, que você é fracassado, que você é perdedor, esses vão se envergonhar. Por quê? Porque vão ver Deus mudar a sua vida, Deus mudar a sua história, Deus fazer acontecer, né? Porque o nosso Deus é o Deus, né, do impossível. Então não precisa de você ter estudo, não precisa de você ter diploma, não precisa de você ter dinheiro para que Deus possa te colocar no topo. Quando Ele quer, Ele faz acontecer. Então Ele é o melhor professor, Ele é o melhor médico, então ele é a melhor finança. Então não existe quem possa limitar, né, os pensamentos de Deus, né? Não existe, né, quem possa frustrar os planos de Deus. Não tem quem possa entender quem é Deus. Então quando eu me lanço, eu me entrego a Ele, Ele vai fazer, né, o sobrenatural se tornar possível. Então, quando você acha que está tudo perdido, quando você acha que já não tem mais saída, aí é que Deus entra com a providência, aí é que Ele faz acontecer. Porque enquanto você tiver recurso, Deus não vai intervir de maneira alguma. Porque enquanto você estiver olhando para o outro lado, Deus não pode fazer nada. Mas quando você olhar para o Senhor e esperar no Deus da sua salvação, aí sim Ele vai te ouvir, porque você vai passar a olhar para Ele. Você não vai olhar para A, ou B, ou C, ou D, não, você vai olhar para o próprio Deus. Você vai buscar nele, você vai buscar a última porta, né? Ali quando você já foi abandonado, todos te abriram mão de você, mas aí é onde que Deus entra com a providência, e Deus vem, Ele purifica, Ele limpa, e Ele reconstrói novamente, e faz você brilhar, aonde você andar, aonde você passar, que Ele mostra o que é o poder dele, o que é você olhar para o Deus da salvação. Então Ele passa a te ouvir a partir do momento que você olha. O mais difícil para o ser humano é olhar para Deus, é o mais difícil, porque nesse mundo tem muitas coisas que chamam a atenção do ser humano, principalmente o pecado.
Se tem uma coisa que o ser humano gosta, que o ser humano ama, é o pecado. Porque o pecado ele traz o prazer. Então é complicado para o ser humano. E o diabo sabe qual é a fraqueza de cada um de nós, ser humano. Então é difícil você olhar para Deus. Mas quando você olha para Deus, quando você consegue olhar para Ele, então você já está olhando para o Deus da sua salvação. Então Ele começa a te ouvir, porque você olhou para Ele. Então aí, você já não é mais dependente do pecado. Você já não é mais escravo do pecado. Porque você conhece quem pode te socorrer, quem pode te perdoar. Então, aí você começa a ver que você tem valor. Aí você começa a ver que a sua vida é boa. Mas enquanto você não consegue olhar para o Deus da sua salvação, Ele não pode te ouvir, porque você não consegue falar com Ele. Então nessa noite, meu irmão, nessa noite, minha irmã, que você possa olhar para o Deus da sua salvação. E se você olhar para Ele, Ele vai passar a te ouvir. E você vai compreender que você não é escravo do pecado. Porque o que diminui o homem, o que enfraquece o homem, o ser humano em geral, é o pecado. O diabo, ele dá o prato, mas depois ele te prende naquele prato. Então nós não somos escravos do pecado. Nós somos livres para poder renunciar, para poder recomeçar novamente. Então, peça a Deus que possa te iluminar e que você nesta noite possa olhar para o Senhor e esperar no Deus da sua salvação, para que Ele possa te ouvir. Então, meu irmão, minha irmã, que nessa noite você possa olhar para Ele, que é o mais difícil, é você olhar para Deus. Mas se você, as portas à sua volta se fechou, é o momento. Não é o momento de você ficar prostrado, não é o momento de você pensar em tirar a sua vida, não é o momento de pensar que está tudo acabado, não. É o momento de você pensar assim, pô, agora eu tenho uma oportunidade. Agora eu tenho uma oportunidade de mudar de vida. Agora eu tenho uma oportunidade de ser reconhecido. Agora eu tenho uma oportunidade de ser um vencedor, uma vencedora. Agora eu tenho uma oportunidade de dar a volta por cima. Mas não para humilhar ninguém, mas sim para mostrar como que Deus é poderoso. Mas sim para mostrar como Deus, né, nos acolhe. E Deus acolhe de graça, independente. Não precisa de você ser um religioso para que Deus possa te socorrer, de maneira alguma. Deus, Ele te recebe através, quando você recebe a palavra dEle, quando você recebe a palavra de Deus, Deus te recebe, e ali o Espírito de Deus é colocado dentro de você. Aí você passa a olhar para o Deus da sua salvação. Aí você começa a conversar com Ele, Ele passa a te ouvir, porque tem um pedaço dele dentro de você. Então nesta noite, meu irmão, minha irmã, você que está se sentindo uma pessoa vazia, você que está se sentindo abandonado, você que está se sentindo rejeitado, você que está se sentindo sem valor algum, então nessa noite, faça essa oração conosco e venha fazer parte do reino de Deus e venha receber a cura de todos os seus problemas, que é o Espírito de Deus. Então que nessa noite, nessa oração, você possa estar recebendo a força de Deus, que Ele possa estar te abençoando nessa noite. Então vamos falar com o Todo-Poderoso, vamos falar com Deus da nossa salvação. Ele vai nos ouvir, porque a palavra está aqui a nosso favor. E a palavra nos garante que quando nós olhamos para Ele, Ele nos ouve. Então Ele vai te ouvir, meu irmão. Ele vai te ouvir, minha irmã. Levante a sua cabeça e dê a volta por cima, porque Ele é o melhor refúgio. Vamos falar. Soberano Altíssimo Deus,
Nesta noite, meu Pai, assim, por intermédio da Tua palavra, como ela nos confirma, que se nós falarmos, o Senhor irá nos ouvir, meu Deus. O Senhor, meu Pai, está nos ouvindo. Meu Deus, este homem, essa mulher que tanto sofre, que tanto passa, meu Pai, por grandes, meu Pai, dificuldades, por grandes, meu Pai, decepções. Ah, meu Deus, mas o Senhor é o Deus da nossa salvação. E nessa noite, aquilo que nós não podemos fazer, meu Pai, porque o homem, o ser humano em geral, eles nos julgam, eles nos condenam, meu Deus. Mas o Senhor não, porque o Senhor nos conhece. O Senhor conhece este homem, o Senhor conhece essa mulher, e o Senhor pode fazer, meu Deus. Quando nós damos lugar ao Senhor, meu Pai, o Senhor trabalha a nosso favor. Quando nós amolecemos o nosso coração, quando nós damos crédito à Tua palavra, meu Deus. Então que assim seja nessa noite, meu Pai. Muitos, meu Pai, nesta noite está aí desesperado, meu Pai, sem saber o que fazer. Porque com quem ele mais confiava, quem ela mais confiava, meu Deus, o virou as costas, o traiu, o abandonou. Mas o Senhor jamais vai nos abandonar, meu Deus. E nessa noite, este povo, meu Pai, está tendo uma oportunidade, meu Pai, de olhar para o Senhor, para que o Senhor possa os ouvi-lo. Então, meu Deus, abençoa, dá força a cada um nessa noite. Que o Senhor possa, meu Pai, tornar possível o sonho, os objetivos dessas pessoas, meu Pai. Que elas possam vir ser cheia do Teu Espírito, cheia do Teu poder. Que nessa noite a força do Senhor os alcance, meu Pai. Tira esse pensamento de fracasso, de derrota, meu Pai, de que não é ninguém. Tira, meu Pai, este medo. Que toda obra de Satanás, que toda obra do inferno saia da vida deste homem, saia da vida dessa mulher. E que eles venham, meu Pai, saber que o Senhor pagou, meu Pai, um alto preço por cada um que está nessa terra, meu Deus. E que nós, meu Pai, temos oportunidade, temos chance, meu Pai, de ser salvos. É só olharmos, meu Pai, para o Senhor. É só nos arrepender, meu Deus. E nessa noite, sem dúvida alguma, meu Deus, eu sei, meu Pai, que este povo está aqui, meu Pai, conosco, neste programa, meu Deus. Ele está, meu Pai, arrependido e querem também recomeçarmos tudo de novo, meu Pai, tudo diferente. As atitudes erradas, meu Pai, levaram este povo a viver uma vida errada. Mas com certeza, meu Deus, que a partir de agora, meu Pai, com as atitudes certas, eles terão uma vida ampla, eles terão uma vida correta diante do Senhor. E que o Senhor os abençoe, e que o Senhor multiplique o pão de cada dia, de cada um nesta noite. A força seja estabelecida em cada um, meu Pai, nessa noite, que está aqui, meu Pai, neste programa, que está conosco, meu Pai, reunido em Teu nome. E que o Senhor possa fazer aquilo que ninguém mais possa. O Senhor pode, porque o Senhor é o Deus do impossível. Meu Deus, quem falou que este homem não ia ser ninguém? Quem falou que essa mulher não ia ser ninguém, meu Pai? Vão ver o Teu poder, vão ver a Tua palavra, meu Pai, sair deste livro e andar pelo este universo. E vão falar quem te viu e quem te vê. Que Deus abençoe. E aquele que crer, diga amém. Amém, pessoal? Então, não se entregue a os maus pensamentos, porque o diabo, ele é o acusador, mas perante Deus, o diabo não pode acusá-los, porque Deus, ele já pagou pela minha e a sua alma. Então, o diabo não pode tirar aquilo que é seu por direito. Quem pode tirar aquilo que é seu por direito é você, meu irmão, é você, minha irmã. Quando você cruza os seus braços e deixa o diabo deitar e rolar. Mas quando você descruzar o seu braço, levantar as suas mãos e começar a adorar o Deus vivo, a sua vida vai mudar.
os seus caminhos irão mudar, porque o diabo será envergonhado, e não você, meu amigo, e não você, minha amiga. Que Deus o abençoe, cada um de vocês, que Deus o fortaleça, que Deus os capacite e que Deus dê vitória. E até o próximo programa, Valendo de Deus, o seu, o nosso programa Valendo de Deus. Que você seja um valente de Deus, que você seja uma valente de Deus. Fiquem todos na paz de Deus. Se Deus é por nós, quem será? Agindo Deus, meu amigo, minha amiga, quem vai impedir? Se Deus está no controle de tudo, só basta você confiar, e assim verá a grandeza dele. Amém? E até o próximo programa.